Fala aí pessoal, beleza? É Flanejeira aqui falando. E pessoal, chegamos ao segundo episódio da segunda temporada da série Setupiando, aqui na Inglaterra, em Silverstone, com o nosso queridíssimo McLaren 650S. No episódio anterior a gente falou sobre a caixa de marchas, como que a gente faz para regular aí as caixas de marcha para obter a maior velocidade e o maior desempenho possível, e também falamos sobre a pressão dos pneus, como é que a gente faz para ajustar aí a pressão dos pneus para que eles fiquem na temperatura ideal aí para a gente poder ter o maior desempenho possível. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre alinhamento, que engloba aqui nesse carro a parte de cambagem e toe in, toe out. Então vamos embora para a pista. Vamos fazer algumas voltas e fazer mais um setup aqui. Vamos embora. Bom pessoal, já estamos aqui no circuito de Silverstone, aqui já na parte de menus. Eu acabei de carregar o menu, o setup aqui que a gente fez no vídeo anterior, e dei algumas voltinhas aqui, 2, 3 voltinhas, pra gente sentir como é que tá o carro. E o item que acabou passando despercebido no outro episódio, pessoal, é a temperatura dos pneus traseiros. Pode ver aqui, ó, que principalmente o pneu do traseiro esquerdo, a temperatura do centro, ela tá maior do que a temperatura externa. Isso é um indicativo de que o pneu está com muita pressão. E aqui o pneu traseiro direito, ele está praticamente com a mesma temperatura. Então vou fazer um ajuste aqui, vou abaixar para 20 PSI para a gente poder fazer com que a parte do centro do pneu toque mais o chão, toque menos o chão, né? Quando a gente está reduzindo a pressão, o pneu ele vai tocar no chão de uma maneira igual. Bom pessoal, falando um pouco mais agora sobre o ajuste que a gente tem que fazer aqui de alinhamento, vindo aqui na seção de alinhamento, é o seguinte: como é que a gente vê se a cambagem ela está no nível ideal aí de cambagem, a uma angulação ideal? A gente tem que sempre comparar as temperaturas do pneu, a parte externa, que é essa temperatura aqui, e a parte interna. Como a gente viu no vídeo anterior, a gente sabe que a temperatura interna ela tem que ser sempre maior do que a temperatura externa. Por causa da cambagem, a parte interna do pneu ela fica em contato a maior parte do tempo, em contato com o solo, fazendo com que ele tenha mais temperatura. E para que a gente tenha um nível de cambagem ideal, o ideal é que a gente tenha aqui de diferença entre as duas temperaturas aproximadamente 10 graus. Então, como o circuito de Silverstone é um circuito que tem bastantes curvas longas, o ideal é que a gente tenha aí o máximo de cambagem possível. Então vamos fazer um ajuste aqui, aumentar a cambagem do pneu para que ele tenha maior distância, tá vendo, ó, entre as temperaturas. Então aqui na frente eu vou colocar 3.1 aqui na dianteira direita, e vou colocar com 2, vou colocar um pouquinho a mais na esquerda, porque na esquerda é onde o pneu apoia mais, porque a gente faz mais curvas para a direita, e a esquerda, o eixo esquerdo aqui é onde ele apoia mais o carro no solo, né? Onde ele apoia o peso em cima dos pneus. Então agora a gente vai dar algumas voltas. Vou preparar um stint aqui de 3, 4 voltas e vamos ver como é que tá a temperatura desse pneu. Vamos embora.
na parte do setup, já depois de ter dado umas 4 voltinhas aí, já conseguindo o tempo de 2 minutos 11 segundos. Bom pessoal, vamos analisar um pouquinho aqui as temperaturas dos pneus depois que a gente mexeu aqui nas cambagens, né, dos pneus. Bom, a temperatura aqui do pneu dianteiro esquerdo, ele está com uma diferença de 3 graus apenas. A mesma coisa aqui do dianteiro direito, o traseiro esquerdo também 3 graus e o traseiro direito também 3 graus. Então a gente vê que a gente tem um pouco de margem ainda para aumentar ainda mais a cambagem do carro, né? Como o Silverstone, existem curvas bem longas, raios bem longos e de velocidade, curvas de alta feitas em quinta marcha. O peso do carro deposita muito em cima desses pneus, principalmente aqui do lado esquerdo. Então a gente já tem ainda tem uma boa margem para aumentar a cambagem aqui dos pneus. Eu vou deixar assim por enquanto, porque a gente ainda precisa mexer em outras partes do carro, como por exemplo a parte da suspensão, que é toda a parte dos amortecedores e barras anti-rolagem e das molas. Então quando a gente fizer ajuste desses carros, desses itens, pode ser que a cambagem aqui seja influenciada e talvez melhore a temperatura dos pneus aqui sem a gente precisar mexer na cambagem. Falando um pouco mais de toe, pessoal, o que é o toe? O toe é o ângulo de paralelismo, digamos assim, entre as duas rodas, tanto as duas rodas da frente quanto as duas rodas de trás. Então quanto maior for esses valores aqui, mais o pneu aponta para o lado de fora do carro. Então se a gente imaginar as duas rodas em paralelo, quanto maior for esses valores aqui, mais para fora, mais apontando uma para um lado e a outra para o outro, elas vão aparecer. O que isso tem de diferença no nosso carro? Quanto maior for esse valor, consequentemente mais as rodas vão ficar apontadas uma para um lado, outra para o outro, e isso facilita muito na hora da gente fazer curvas. Então o nosso ganho de velocidade, o nosso ganho de tempo em curvas vai ser bem grande. Em contrapartida, nas retas a gente vai perder muita estabilidade, e como as rodas elas vão andar quando elas estão em reta, elas vão ser arrastadas no chão, vai ter um consumo maior de pneus, ou seja, o desgaste de pneus nessa configuração ela é maior. Mas quando eu fiz os ajustes aqui, abaixando esses valores, eu perdi muito tempo, cheguei a perder quase 1 segundo. Então numa corrida longa, perder 1 segundo por volta é muita coisa. Então eu prefiro ter um pouquinho mais de desgaste de pneus, mas ter um carro um pouco mais veloz, um pouco mais estável nas curvas. Bom pessoal, então é isso. Falamos um pouquinho aí hoje sobre a cambagem, como que a gente ajusta a cambagem, como que a gente ajusta aqui a parte do toe, né, que é o ângulo de paralelismo entre as rodas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder os próximos episódios dessa série, e um abraço!